Fala galerinha, aqui é o professor Gilberto Júnior. Vamos para mais um Tira Dúvida com Gil. E desta vez a dúvida foi da aluna Anne Nunes, aluna do pré-vestibular. Então uma questão que ela fala de geometria com trigonometria, certo? Essa questão é uma questão que ela foi cobrada no INSPER 2016. Então ela fala mais ou menos assim, ó. O quadrilátero ABCD, indicado na figura, possui ângulo reto em A, um ângulo externo de 60 graus em B e três lados de medidas conhecidas como AB 7 cm, BC 6 cm e CD 12 cm. Nesse quadrilátero, a medida AD equivale a quanto? Tá? Então o que é que eu vou fazer aqui? Então vamos lá. Primeiro passo, eu vou criar um outro quadrilátero aqui com esse já montado, certo? Então aqui nesse vértice aqui em cima, eu vou colocar um vértice E, né, um ponto E. Aqui embaixo eu vou colocar um vértice F. Então nós vamos tomar como base esse quadrilátero A, E, F e D, certo? Com as outras medidas que nós já temos aqui dentro. Tá, então o primeiro passo, o que é que nós vamos fazer aqui? Ó? Encontrar essa medida EC, tá? Que eu vou chamar aqui de X, tá? Então o primeiro passo, nós vamos encontrar a medida EC, beleza? Professor, por que você vai encontrar essa medida EC? Porque se eu encontrar essa medida EC e essa medida CF, que eu vou chamar aqui de Z, certo? Eu tenho que a medida AD, ela é a mesma medida do segmento EF, beleza? Então, se nós encontrarmos aqui essas duas variáveis, X e Z, nós chegamos a encontrar o que a questão pede. Então, vamos lá. Então, como no vértice B eu tenho um ângulo de 60 graus, então observe que eu tenho um triângulo retângulo formado por quem? Por B, E e C. Tá? Então, eu posso usar uma relação trigonométrica, onde eu encontre o cateto oposto e utilize a hipotenusa. Então, o primeiro passo vai ser encontrar esse cateto oposto de 60 graus. Então, nós vamos usar a relação do seno. Então, vai ficar assim, ó. Seno de 60 graus passa a ser quem? O cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa. Substituindo o valor aqui do seno de 60, nós vamos ter raiz quadrada de 3 sobre 2. Isso equivale a quem? X sobre 6. Posso dividir todo mundo aqui por 3, por 2, no caso, né? Dividindo todo mundo aqui por 2. Então, eu simplifico os denominadores. 2 por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. E na sequência eu faço a multiplicação cruzada. Então 3 vai multiplicar a raiz de 3 e x vai multiplicar 1. Então nós chegamos à conclusão que a medida x equivale a 3 raiz quadrada de 3. Lembrando que isso aqui está sendo dado em centímetros. Beleza, então aqui eu tenho a primeira parte, ó, do segmento EF. Beleza, então vamos lá. O grande empecilho para encontrar o Z é que eu não conheço a distância de D até F, certo? Mas observe, uma parte de D até F eu conheço, ó, que é 7, certo? É AB, que ela tá, eu tenho aqui essa parte ortogonal aqui embaixo, ó, de D até esse ponto ortogonal aqui, que eu posso chamar de B', eu conheço que é 7, beleza? Então, se eu encontrar esse segmento aqui, ó, BE, né, que eu vou chamar aqui de Y, então nós matamos a questão. Beleza? Então, o segundo passo, nós vamos encontrar o do ângulo de 60 graus de B. Então, nós vamos usar uma relação trigonométrica nesse triângulo ABC. Então, vai ficar assim, o cosseno. Então, nós vamos encontrar aqui, ó, BE, certo? Ó, isso aqui é Y. Então, vai ficar assim, o cosseno de 60 graus, já que eu tenho 60 graus aqui em B, ele passa a ser quanto? Então, vai ficar cateto adjacente sobre a hipotenusa. E aí, quanto vale o cosseno de 60, professor? Isso aqui vale meio. Então, nós chegamos à conclusão, ó, que eu posso dividir os denominadores por 2. Então, nós vamos ter, vai ficar 1/3. Y passa a ser quanto? Y passa a ser 3. Beleza? Pronto. Se eu cheguei à conclusão que Y é 3, então nós chegamos à conclusão da seguinte forma. O segmento AE vai ser 7 mais 3, certo? Então, isso quer dizer, professor, que esse segmento aqui embaixo, ó, de D até F, ele vai ter 10 centímetros. Beleza. Então, o terceiro
O terceiro passo, galerinha, é encontrar justamente a medida de z. Então, nós vamos aplicar aqui no terceiro passo, ó, o teorema de Pitágoras. Em quem, professor? No triângulo formado por D, F e C. E daí nós vamos chegar à seguinte conclusão. Então, nós vamos ter a hipotenusa ao quadrado, vai ser equivalente a quem? A um dos catetos ao quadrado, mais um outro cateto ao quadrado. Então, nós vamos ter a seguinte notação. 12 ao quadrado dá 144. 10 ao quadrado dá 100. Então, passando para o primeiro membro, vai ficar 100. E eu vou tirar a raiz quadrada dessa diferença, certo? Então, aqui eu vou ter o valor de z. Então, nós chegamos à conclusão que z passa a ser quanto? Raiz quadrada de 44. Que raiz quadrada de 44, nós podemos escrever ela assim, ó. 4 vezes 11, que a raiz quadrada de 4 passa a ser 2, e a raiz quadrada de 11 é o número irracional, fica dentro da raiz, beleza? Então, aqui eu tenho o valor de z. Pronto, então a questão ela chega ao fim, já que na questão ele estava pedindo, ó, o valor de AD. Então, nós podemos concluir, logo, x mais z equivale à medida AD. Então, quanto vale o valor de x? 3 raiz quadrada de 3, mais o valor de z, que é 2 raiz quadrada de 11. Lembrando que tudo isso aqui está sendo dado, foi dada em centímetros, beleza? Então, a alternativa correta, letra B de Botafogo. Meninos e meninas, fico por aqui. Espero que tenha ficado claro. Se gostou, dá um like, compartilha com seus colegas e até a próxima. Valeu, galera!